Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente vocês são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nesta tarde completo, 19/2/2026, quinta-feira, 15h38 da tarde, culto completo. Iremos começar o culto em Atos capítulo 21. Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cos, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos, indo já à vista de Chipre. Deixando à esquerda, navegamos para a Síria, e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais pelo Espírito dizia a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e pôs de joelho na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. Isso aqui que é interessante. Versículo 5. Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, e liga bem com teu cérebro, se é que tem cérebro. Até fora da cidade, posto de joelho na praia. Ela estava de joelho na praia e orando ainda, fazendo oração. O crente, quando está de joelho e orando, tudo começa a resolver na vida dele. E esses irmãos aí que eu creio, esses irmãos aí, ó, meu amigo e minha amiga, eu creio nesses irmãos aí, ó, dos antepassados. É esses aí que eu creio, ó. É por isso que a igreja aqui tem muito poder, mais do que desses irmãos aí, porque aqui segue esses irmãos, só que o poder daqui é mais forte do que esses irmãos da época aí. Já nessa época a gente tinha muito poder, e hoje essa igreja tem mais poder ainda. Continuando, e saudando uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, e viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesárea. Entrando em casa de Filipe, um evangelista que era um dos 7, ficamos com ele. Olha lá, entrando em casa de Filipe, um evangelista. Filipe era evangelista. Tá vendo? Ele não era só apóstolo ou discípulo, ele era evangelista, Filipe. Em Atos dos Apóstolos, nós descobrimos muitas coisas mesmo. Mas é só com essa igreja que você descobre. Em outros lugares não. Continuando, e tinha 4 filhas, donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Agabo. Aí tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, tá vendo? As filhas de Filipe. É isso mesmo. Eu entrando na casa de Filipe, né? Ela estava escrito aqui. Então são filhas de Filipe. Então Filipe era pai, né? Esse Filipe aí era pai. E as filhas dele eram profetisas, né? Elas profetizavam. E ele tinha 4 filhas donzelas. As filhas de Filipe era tudo donzela. É porque é comportamento, não é só porque é bonita, linda, formosa, não. É o comportamento, é o respeito que elas tinham pela palavra do Criador. Continuando, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Agabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os próprios pés e mãos, disse isto, diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta. E o entregará nas mãos do gentio, e ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencer-o, nós aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. E depois daquele dia, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Quando fala Senhor, ou Senhor Jeová, ou Senhor Jesus Cristo, ou Senhor Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava ali com eles ali. Agora está escrito ali, olha lá. Ó. E disse-lhe isto, e lhe disse, isto diz o Espírito Santo. Tá vendo? O Espírito Santo tem boca? É claro que tem.
Claro que tem boca, fala. Ah, move para lá e para cá. E faz grandes milagres, ele faz grandes milagres aqui. Continuando. E depois daquele dia, havendo feito nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesária, levando consigo um certo Eminasson, Cíprio, discípulo antigo, com que havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali, e havendo soldado, contou-lhes por miúdo o que, por seu ministério, Jeová fizera entre os gentios. E ouvindo eles glorificaram ao Senhor Jeová, e disseram-lhe, bem vês, irmãos, bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. É isso aí que é interessante, né, nessa geração dessa época aí. Os judeus criam. E eles eram zeladores da lei. O que é a lei? A palavra e a escritura. Porque eu já falei para vocês que isso aqui não é Bíblia. É lei, é escritura, palavra. Entendeu? Eu não chamo isso aqui de Bíblia porque o nome desse livro não é Bíblia, nunca foi. Continuando, já acerca de ti, foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés, dizendo que não deve se considerar seus filhos nem andar segundo o costume da lei. Que farei, pois? Em todo o caso é necessário que a multidão se ajude, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram. Voto. Toma isto contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que arrapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada daquele de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesma anda guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem do gentil, já nos havemos escrito, e achado por bem, que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocar e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçavam todo o povo e lançaram a mão dele, clamando, varões israelitas, acude, este é o homem que por todas as partes ensina todos contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar, e demais disso, introduziu também no templo os gregos, e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. Alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo, e pegando de Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo os soldados centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu, e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão uns clamavam, de uma maneira, outros de outra. Mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o. E quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, me permitir dizer-te alguma coisa. Ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permita falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhe em língua hebraica, dizendo, é isso aí, né? Paulo também era muito inteligente, ele sabia conhecer as línguas diferentes. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, por isso que Jeová, por isso que o Espírito Santo escolheu ele. Porque ele sabia falar outras línguas para acalmar o povo, para que o povo
creia no Jeová verdadeiro, e creia em Jesus Cristo, e creia no Espírito Santo, e creia na palavra da lei, igual eu estou pregando aqui para vocês. Vamos agradecer. Soberano Jeová, o Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecendo por este culto nesta tarde. Abençoe somente os inscritos, somente os dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto, que vai ser à noite. Estou de volta com tudo. Nós aprendemos nesta tarde, Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo, né? Porque o povo ali não entendeu a linguagem, fingiu para não entender também. Tem um povo que é assim, em vez de sair do pecado, ele não quer sair, né? Aí eles não amam, como eles não amam a verdade, amam mais a mentira, e aí a verdade incomoda quem anda na mentira. Porque quem anda na mentira nunca vai dar fruto, mas quem anda na verdade dá fruto. Igual essa igreja aqui, essa igreja anda na verdade, é por isso que dá fruto todos os dias, e por isso que vence todos os dias. E aqueles que não andam na verdade, simplesmente vão ser destruídos e acabados. Então, todo aquele que anda na verdade, sempre vai vencer e sempre vai estar de pé em tudo. Igual essa igreja está de pé em tudo e continuará estando de pé até a volta de Jesus Cristo. Porque este templo não foi levantado por homens da terra, nem por mulheres da terra, nem por criança nenhuma da terra, nem por bebê, nem por capeta, nem por ninguém dessa terra, mas sim somente por 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, e o quarto, que é Pastor Simão Santo, que é fiel somente para essa igreja, somente para este templo, e somente para a palavra da lei, que eu ensino a verdade. A igreja aqui parece que é igual aos outros. Não, aqui não é igual a outras igrejas em nada. Aqui é igual ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e a verdade que liberta. Aqui não é igual a igreja nenhuma, e nem é igual a ninguém. Aqui segue é a ordem da lei, é a ordem da palavra da verdade, igual está escrito aí. É o que eu sempre falo, digo, se essa igreja que seguisse homens da terra e mulheres da terra, essa igreja estava destruída. Mas como essa igreja não segue ninguém, é por isso que sempre vence todos os dias, e todos os momentos, e todas as horas, e continuará vencendo tudo. Até o próximo culto e o próximo vídeo.